Irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Venho partilhar com vocês o direcionamento para os meses de dezembro e janeiro, cujo tema, o rema do nosso direcionamento é: desperta-te, tu que dormes. Por que será que o Senhor nos deu esse rema para esse direcionamento? Por conta de todo esse tempo que nós estamos vivendo, de isolamento, de afastamento, e muitos de nós acomodamos, desanimamos, esmorecemos. E o Senhor então vem chamar a nossa atenção para despertarmos, não é? E o Senhor nos falou, nos mostrou numa visualização, todos nós, Renovação Carismática Católica, e quem quiser se incluir, com uma lanterna na mão, e onde Jesus vinha, Ele mesmo, e colocava óleo nessas lanternas. Mas atenção a um detalhe: Ele só colocava óleo na lanterna de quem pedia. De quem pedia. Porque Ele é assim, Ele não é invasivo, né? Ele não vai invadindo. Se nós pedirmos, Ele nos atende. E nós entendemos que o Espírito Santo já nos foi dado. Porém, se não cuidarmos para que a chama permaneça acesa, alimentando-a com o óleo, ela vai se apagando até se apagar. Para isso precisamos fazer por onde? Pedir, clamar, desejar e abrir o coração para receber. Além, irmãos, de nós pedirmos para que Jesus coloque óleo na nossa lanterna, nós temos que desejar, temos que abrir o coração e aceitar. Amém? Numa outra visualização, o Senhor nos mostrou uma comporta fechada. Para você entender comporta, né? Então, assim, aquela que segura a água, né? E assim, aí no momento certo, no momento oportuno, a comporta se abre e a água passa. Então, uma comporta fechada, porém a moção era que em breve essa comporta será aberta e a água irá fluir abundantemente. No momento certo. Tá? A moção era no momento certo, não. Em breve, essa comporta vai se abrir. E nós tivemos como discernimento: o Espírito Santo aguarda o nosso clamor, o nosso pedir, o nosso desejar, para no momento, na medida, no poder e na potência certa, Ele venha em nosso auxílio e nada impedirá a sua ação transformadora em nossa vida e nossa missão. Então, assim, qual será o momento de abrir essa comporta? Quando nós clamarmos, quando nós pedirmos, quando nós desejarmos o Espírito Santo, a ação do Espírito, o poder do Espírito Santo, essa comporta se abrirá e nada, meu irmão, minha irmã, impedirá a ação transformadora do Espírito Santo em nossa vida e nossa missão. Por isso, peçamos incessantemente. E uma terceira visualização: pessoas com caneta na mão, caneta e papel na mão, porém as canetas estavam tampadas. E nós discernimos que assim, as pessoas estão, assim, pessoas desorientadas, que sabem o que é para fazer. Quando a pessoa te dá um papel, te dá uma caneta tampada, você sabe que para escrever você tem que destampar a caneta, não é?
E muitos de nós estamos nessa situação, olhando para essa caneta assim, mas sem coragem de destampar, desanimados, desmotivados, sim, para destampar, sem ação, sem ação. E aí o Senhor nos falou em profecia: eu as atrairei e as ajudarei. Então, quem estiver nessa situação de desânimo, de abatimento, permita ser atraído pelo Senhor, ser ajudado pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. E aí o Senhor nos deu uma palavra para confirmar essas 3 visualizações. Lá em Apocalipse, no último livro lá de Apocalipse, no capítulo 22, o Senhor nos diz assim, Apocalipse 22, versículo 1. Vamos lá, ver o que o Senhor fala no versículo 1. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o Senhor confirmando, essa porta se abrindo aí, Se abrindo. Aí lá no versículo 7. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Ou seja, o Senhor está dizendo assim: eis que venho em breve, meu irmão e minha irmã. Estejamos preparados para a vinda do Senhor, não é? Ele está dizendo assim: coloquem em prática as palavras da profecia deste livro, vivam o que está na palavra. E ainda no versículo 13, que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. O Senhor nos relembrando, quem Ele é para nós, o que Ele representa para nós. E no versículo 16 e 17, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha, e o que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Então, queridos e queridas, o Senhor está aqui confirmando na palavra, para nós, essas visualizações, aonde Ele nos chama a atenção para despertarmos, porque a vinda dele está próxima. Tivemos também uma moção onde o Senhor falou ao nosso coração: Deus curará nossas machucaduras deste tempo de exílio. Ou seja, nesse tempo de pandemia, que para nós tem sido um exílio, Sim. Então, assim, a moção, era assim, que Deus vai curar as machucaduras. São tantas, tanta gente sofrendo, tanta gente, sim, passou por momentos difíceis, tem passado, e muitos ainda virão. Todos nós, irmãos e irmãs. Mas a promessa do Senhor ali é que Ele vai curar as machucaduras, não é? E um discernimento, assim, o Senhor é que vai colocar o bálsamo nos nossos corações feridos. Só Ele pode colocar, esse bálsamo nos nossos corações feridos, não é? E aí Ele confirma, assim, essa moção lá no Salmo 146, que diz assim, no versículo
2 e 3. Salmo 146 diz assim: O Senhor reconstrói Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele cura os que têm o coração ferido e pensa-lhes as chagas. Então é promessa do Senhor. É Ele dizendo para nós, através do salmista aqui. E uma outra moção é que o Senhor vai reconstruir as ruínas. A promessa para nós é de restauração, né? O Senhor vai restaurar, né, tudo isso. Irmãos, quantas coisas nós temos ouvido, né, das pessoas, quantas bobagens, né, são faladas, que a igreja vai acabar, que a renovação carismática vai acabar. Tantas coisas, né, assim, sem discernimento, assim. Mas o Senhor, então, vem chamar a nossa atenção e dizer, assim, que Ele vai reconstruir as ruínas. Todo estrago causado por esse tempo de pandemia, por esse isolamento, por tudo isso, a promessa dele para nós é de restauração. E aí ele nos fala lá em Isaías, no capítulo 51, versículo de 1 a 3a, diz assim: Ouvi-me, vós que seguis a justiça e que buscais o Senhor. Então, vê se você se encaixa aí. Vós que seguis a justiça e buscai o Senhor. Eu busco o Senhor. Olhai a rocha de que fostes talhados, a pedreira de onde vos tiraram. Considerai Abraão, vosso pai, e Sara, que vos pôs no mundo. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor vai ter piedade de Sião e reparar todas as suas ruínas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o Senhor confirmando aqui também, irmãos e irmãs. Então, não se preocupe, o Senhor vai reconstruir. O Senhor vai pôr ordem, né? Tudo isso que se perdeu, tudo isso que aconteceu nesse tempo, né? Todo esse esfriamento, o Senhor vai restaurar todos nós, vai restaurar as nossas forças, a nossa fé, e com a graça dele nós vamos continuar, vamos perseverar sempre. Também algumas palavras de ciência, como essência, que eu fui buscar o entendimento, que é o que constitui a natureza de um ser, né? A sua essência, né? E o nosso discernimento, né, quando o Senhor nos deu essa palavra, é voltar à essência, é clamar o Espírito Santo a todo momento. Nós, Renovação Carismática Católica, estamos perdendo a essência, porque nós não estamos mais clamando o Espírito Santo a todo momento. Quando a Renovação Carismática nasceu, nesses 50 e poucos anos aí, que nós vimos, né? Um povo que clamava o Espírito Santo em todas as situações, em todos os momentos. Então o Senhor vem hoje nos despertar para que voltemos à essência, à nossa essência, que é estarmos cheios do Espírito Santo, sermos batizados no Espírito Santo, termos a vida transformada pelo poder do Espírito Santo. E a outra palavra de ciência é despertar, deixar de estar dormindo, sair do estado de sono, de dormência, acordar. É hora de clamar sem cessar o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã. Desperta, desperta, senão a tua chama vai apagar. Não adianta você querer colocar culpa na renovação carismática, na igreja, no padre, na coordenadora, na pandemia.
se eu e você não clamarmos o Espírito Santo, a chama vai apagar. Então desperta, desperta, o Senhor está dizendo para nós, desperta, antes que seja tarde. Às vezes nós reclamamos, murmuramos, o grupo de oração está tão pequeno, o grupo de oração está tão morno, o grupo de oração... Desperta, a começar em mim e em você, desperta, desperta para o fogo do Espírito, desperta para a ação do Espírito Santo. Não é despertar para fazer um monte de bobeira que não tem nada a ver com o movimento, não. É despertar para aquilo que é a essência do movimento, que é ser movido, é ser conduzido, é ser cheio do Espírito Santo. É despertar, que é fazer dos nossos grupos de oração celeiros de bênçãos, cenáculos de portas abertas, fábricas de santos, hospital de campanha e tantas outras coisas, nos nossos grupos de oração. Então não é desperta, é um desperta para seja autêntico, seja verdadeiro, seja aquilo que Deus te pediu para ser. Amém? Concluindo, irmãos e irmãs, uma das principais chaves para manter o trabalho do Espírito Santo ativo e desperto na nossa vida e na nossa missão é manter a nossa mente focada no que Deus está querendo realizar através de nós, através do nosso grupo de oração, através da nossa pregação, através do nosso canto, através da nossa intercessão. Essa é assim focado assim naquilo que Deus quer, porque quando nós desviamos, tiramos o foco daquilo que Deus quer, a chama diminui ou se apaga. Então, que sim, uma das principais chaves para manter, o Espírito Santo ativo e desperto em nós é manter o foco naquilo que Deus quer realizar. Mais uma vez, somos exortados a remoçar o nosso desejo de sermos cheios, conduzidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez o Senhor vem chamar a nossa atenção de testemunharmos a nossa vida no Espírito, de testemunharmos a nossa essência, um povo batizado no Espírito Santo, um povo que tem a vida no Espírito Santo. Portanto, vigiemo-nos para que a nossa missão seja autêntica, verdadeira, e o Senhor nos encontre puros, sem manchas e em paz. Porque Ele vem. Ele virá, irmãos e irmãs. Ele virá. Olha como é sério isso. O Senhor vem todo mês nos exortando a retomarmos, a voltarmos à nossa essência. Aqui usou a palavra remoçar o nosso desejo de estarmos cheios do Espírito Santo. Nós fomos esfriando e fomos perdendo esse desejo de estarmos cheios. Só cheio mata afogado, você morre afogado. É cheio a ponto de transbordar para os irmãos, para os mais necessitados, para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que o Senhor nos confiou. Transbordar na graça. Esse é o povo da Renovação Carismática Católica. Um povo que crê, um povo que pede, que clama, um povo que recebe a graça do Espírito Santo e que fica cheio a ponto de transbordar para o outro, para o próximo. Isso é voltar à essência, meu irmão, minha irmã. Não nos contentemos, novamente eu vou repetir, não nos contentemos com a atualização da graça somente. Desejemos no nosso coração a estarmos sempre transbordando
da graça do Espírito Santo. Por isso o Senhor vem hoje nos pedir a despertarmos, a acordarmos. Porque senão, queridos irmãos e irmãs, o tempo vai passar, a graça também vai passar. E vai ficar em nós apenas o lamento. Confirmando tudo isso, o Senhor é tão maravilhoso, tão extraordinário, Ele confirmou com o rema, né, com a palavra norteadora, que não vai mais chamar rema, vai chamar, a partir do ano que vem, palavra norteadora para o ano de 2021, que é lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Queridos irmãos e irmãs, assim como a promessa do Senhor para conosco aqui, Ele está e permanecerá conosco até o fim. Ele está dizendo aqui que a promessa para nós é que nós sejamos testemunho, que descerá sobre nós o Espírito Santo, que nos dará força e nós seremos, para que sejamos testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Porque o Senhor nos chamou a darmos continuidade na missão que Ele iniciou aqui. Então, tomemos posse, meu irmão, minha irmã. Tomemos posse. Despertemos para essa graça. O Senhor tem pressa, tem muita gente, tem muitas almas precisando ser encontradas através da nossa missão, do nosso trabalho. Busquemos a força do alto, busquemos a força do Espírito Santo. Permitamos ser cheios a ponto de transbordarmos e sejamos verdadeiramente aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, focados na vontade do Senhor. Amém? Um grande abraço, que Deus nos abençoe.